E nós estamos de volta agora com a nossa coach, Carla Lourenço. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo, Cláudia. Cá estamos de volta. Hoje eu vou começar diferente. Você aceitaria um docinho? Com certeza. Viu só? Hoje nossa casa está chique, tem chocolate, olha só, tem água, caiu meu ponto. Obrigada. Tá tudo certo. Posso comer depois, né? Pode comer a hora que você quiser. Obrigada. Muito obrigada. E aí, Carla, tudo bem? Sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes, né? Como vencer as crenças limitantes para você conseguir chegar onde você quer chegar. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Elas tentam, elas fazem, elas até tomam as ações, né? Tem atitude de fazer, mas por alguma razão elas não sabem o que está acontecendo. Crenças limitantes seriam aquelas que a gente tem de escutar de família, desde que é pequenininho, é isso que são crenças limitantes? Também, Cláudia, né? Também? Também, porque assim, a crença limitante é tudo aquilo que a gente programa, né, mentalmente, as coisas negativas, é tudo aquilo que a gente ouve, né, desde a vida intrauterina, né, até na vida adulta, vamos dizer assim, tudo aquilo que você vai estar absorvendo de negativo, né? Tudo aquilo que as pessoas falam, tudo aquilo que você percebe, né? A sua vivência, tudo aquilo que você está vendo, né? Todas as situações. Inclusive, né? Elas se formam, na verdade, desde quando a gente é criança, né? E aonde os pais começam a dizer, um exemplo só, né? De os pais falar alguma coisa negativa, ou os professores, né? Tudo aquilo que está à sua volta, de que você pode estar absorvendo isso negativamente. Na vida uterina também, isso se forma? Também. Tipo aquelas mães que são pegas de surpresa na gravidez. Exatamente. E aí, um exemplo, por exemplo, né? Uma mãe que descobriu que estava grávida, né? E aí essa mãe falou assim, eu não queria essa criança. Né? A criança vai sentir isso de alguma forma? Ela vai sentir como se fosse uma rejeição, né? Então ela vai ter uma crença, né? De que ela é rejeitada. Então ao longo da jornada dela, ela vai estar criando situações, porque a crença, ela traz como realidade para nós. Então ela começa a vivenciar situações de que ela vai estar se sentindo rejeitada. Mas isso tudo é a percepção dela, né? Tudo, né? A crença, né? No qual ela acredita. Como surgiu essa crença limitante? A crença limitante, para você entender melhor, né? Ela surge desde, né, da vida uterina até agora. E como exemplo, eu posso te dar assim, que tinha uma coach que ela me procurou e ela queria, na verdade, passar num concurso público. E ela já tinha tentado várias vezes e não conseguia. Ela tentou diversas vezes, se preparou, né, para o concurso público e não conseguia. Então ela me procurou, Carla, eu preciso de ajuda. E aí a gente percebeu que existia uma crença, né, limitante que estava ali impedindo dela alcançar esse objetivo dela, né, porque ela sempre ficava por último, né, nos concursos e não as primeiras, né. E aí a gente identificou a crença, que essa crença foi quando ela era criança, né, ela tem 5 irmãos, com ela 6, e ela era mais velha. Então eles foram para um parque de diversão, né, a família, né, o pai, mãe e os irmãos, foram para um parque de diversão. E aí neste momento tinha um brinquedo, né, que só ia um de cada vez, e ela queria ser a primeira da fila. E o pai dela colocou por ordem, né? Vai primeiro os pequenininhos e depois... E ela era sempre a última. E ela era a última. E ela queria ser a primeira. Então ela ia lá para ser a primeira da fila e o pai dela colocava lá para trás, né? Na última da fila. E ela voltava novamente. Quer dizer, ela foi se acostumando a ser sempre a última, né? Isso, mas a questão que o pai dela ir e voltar, ele ficou tão bravo que ele falou assim, você sempre vai ser a última. Nossa, que horror. Exato, mas assim, ele teve uma intenção positiva, ele não quis dizer isso, Ele né? quis dizer que sempre os pequenos eram primeiros, né? Talvez. Isso. Aí ela fez as compreensões, né, de qual era a intenção positiva daquele pai e para que ela pudesse lidar com essa situação, né, com essa crença e reprogramar uma nova crença. Então, para você
perceber que ela surge, assim, às vezes numa fala, né? Uma coisa que você nem tem intenção de falar, sei lá, não era essa a intenção exatamente, mas como você está absorvendo, né, o que você está ouvindo, né? Qual é a sua percepção em relação a isso? Mas tem como dar um stop nisso? Tem. A crença, tanto, na verdade, Cláudia, tanto ela a crença positiva, né, que são as crenças fortalecedoras, quanto as crenças negativas, que são as crenças limitantes. Elas podem ser mudadas, né? Esse que é na verdade, assim, que tem pessoas que dizem assim, mas por que né, uns vencem e outros não, né? Por que uns conseguem chegar onde querem chegar e outros não conseguem? Então, talvez exista, né, uma crença limitante ou uma crença fortalecedora que faz com que ela chegue onde ela quer chegar, ou a crença limitante que faz com que ela fique, né, se sabotando e não chegando onde quer chegar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de que dinheiro não traz felicidade, né? É porque assim, as crenças elas são formadas também por valores morais, valores religiosos, né? Então, tem tudo isso. Então, uma pessoa que acredita, né, inconsciente, porque existe as crenças... Antigamente tinha aquele negócio, né, de amor em uma cabana, né? Tinha, né? O meu pai já falava, né, que quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor pula pela janela. Eu sou mais dessa negócio aí, dessa crença do meu pai. Porque hoje em dia principalmente o amor não sobrevive sem dinheiro, né? Exato. Então, assim... Eu, por exemplo, eu adoro ser infeliz em Paris. Adoro ficar infeliz no Havaí, assim, sabe? Eu acho que sem dinheiro hoje... O estresse, a falta de dinheiro causa um desgaste em qualquer relação, né? Assim, pelo que eu percebo bastante, Cláudia, é que na grande maioria dos relacionamentos, eles, né, acabam, né, as pessoas acabam se divorciando, né, tendo um relacionamento não tão bem em razão, né, do dinheiro, né? As pessoas, elas começam a ter problemas financeiros e o casamento também, muitas vezes acabam, né, indo também por água abaixo, né? Essa questão de dinheiro não traz felicidade, com essa crença que eu te falei, então, imagine, eu quero ser feliz, né? Só para você entender mais ou menos como funciona a crença. Eu quero ser feliz, mas eu quero ter dinheiro. Mas se dinheiro não traz felicidade, de uma certa forma eu vou me sabotar para que eu não tenha dinheiro. Tipo, eu vou me afastar do dinheiro porque se eu tiver dinheiro, eu vou ser infeliz. Na verdade, assim, dinheiro não traz felicidade. Exatamente. Se eu tiver dinheiro, é como se eu não tivesse felicidade, né? E se eu quero ser feliz... Mas que tosquice, não? Mas isso são crenças que vêm de lá de trás. Eu sei, eu conheço esse ditado, mas que tosquice, né? E que acaba impregnando na mente, programando a mente da pessoa e inconscientemente ela acaba trazendo isso para a realidade dela. Então, inconsciente, ela acaba se afastando do dinheiro, né? Porque se eu quero ser feliz, então eu não posso ter dinheiro. Então, algumas pessoas não conseguem ser bem-sucedidas financeiramente porque tem essa crença. E eu, por exemplo, eu acho que o dinheiro ele não é responsável pela tua felicidade, mas eu acho que você ser feliz com dinheiro é bem mais fácil, mas ele não é totalmente responsável pela tua felicidade. Você precisa ter saúde, um bom relacionamento, amor, amigos, saúde, enfim, tudo. Mas o dinheiro facilita todas essas outras coisas que eu acabei de falar. Com certeza. A gente pode ser feliz com dinheiro, né? É uma escolha, né? E o que o coach pode ajudar nisso? Como ele pode afastar essas crenças? Então, o processo de coach, primeiramente você precisa saber o que você quer, né? Esse é o primeiro passo, né? Quando uma pessoa procura o coach, é identificar o que eu quero. Né? Como a gente até falou do programa anterior, o foco, né? Para onde eu quero ir, né? O que exatamente eu quero para minha vida. Identificando isso, né? O que eu quero, como que está a tua situação? Qual que está o seu estado atual, né? A gente sempre diz no processo de coach o ponto A e o ponto B. O ponto A é onde eu estou, né? O estado atual, e o ponto B é o estado desejado. Então, eu identificando o ponto A e o ponto B e comparando, né? Olhando para ele. É possível chegar aonde eu quero? É possível.
né? Quais recursos eu tenho para que eu preciso ter para chegar aonde eu quero? E é dentro desses recursos que a gente descobre que é questões de crenças limitantes, né, que tem. Então você identifica se existe alguma crença que está impedindo, porque o que está impedindo de você chegar lá, já que você acredita que é possível, né? O que impede de você estar lá? E no momento que você identifica a crença, é necessário, né, que o coach busque, né, juntamente com o coach, a causa dessa crença, né? Como eu te falei do caso daquela coach que me procurou, da questão do pai dela, que o pai dela falou que ela ficava por última, então ela descobriu a causa. Então quando você identifica essa causa, é necessário que você faça compreensões, né? Qual é a intenção positiva daquela situação, né? Do que o pai dessa coach disse. Então você identificando, fazendo as compreensões, ressignificando. Então é necessário você se ressignificar, dar um novo sentido para aquela crença, né? E crença limitante, e a partir daí transformar essa crença limitante numa crença fortalecedora, que vai ser a crença que vai fazer com que você chegue aonde você quer chegar, né? Então, e se a crença for bem profunda, né, porque existem as crenças conscientes, aquela que a gente acredita, que sabe, e as crenças que estão no nosso inconsciente, né? Talvez até questões dessas que eu falei, de dinheiro não traz felicidade, às vezes a pessoa não se dá conta de que ela tem essa crença. E se for uma crença profunda, é necessário que ela visualize, né, essa nova crença. Isso todos os dias, até que essa crença se torne real, né, até que realmente ela comece a criar um hábito, né, de que tudo aquilo que a gente repete, ela acaba se tornando um hábito. Então, visualizar essa nova crença, de preferência antes de dormir, né, e após a gente acordar, que é um momento que a gente está num estado relaxado, que a gente pode estar mais se aprofundando. Então, visualizar aquela nova crença como se já tivesse acontecido, né? Ter a certeza, a convicção de que aquela crença realmente vai acontecer, né? Agora, a partir de agora, eu acredito nisso. Então, aquela velha crença, aquele velho padrão de pensamento, ele não existe mais. Então, eu tenho que trazer isso, né, diariamente, constantemente, para que isso se torne uma crença, né, fortalecedora e não uma limitante. A hipnose pode ajudar nesses casos? Sim, a hipnose pode ajudar em crenças assim que estão bem profundas, né? E aí é um momento que às vezes a pessoa não consegue identificar a causa, né? E com a hipnose você consegue ir mais profundamente com a pessoa e ela volta no momento em que aconteceu, e a partir daquele momento você faz esse trabalho, né, de compreensões, de fazer com que ela compreenda que naquele momento isso aconteceu lá atrás, não mais agora, e que a partir daquele momento em que ela aconteceu aquela crença, onde foi a causa, ela começou a atrair para ela aquelas situações, né? No momento em que surgiu a crença, né, que causou, você começa a atrair, né, é como se estivesse trazendo para a sua realidade mesmo, né? Eu tinha uma coach, um coach, né, que ele me procurou porque ele queria parar de fumar. E aí, e a gente conseguiu, por meio da crença dele, que assim, parar de fumar parece ser simples, né? Mas ele não estava conseguindo, então a gente identificou uma crença que esse parar de fumar dele, né, ele não estava conseguindo, porque o pai dele, né, quando, né, em toda a jornada dele, de criança, adolescência, ele sempre viu uma cena, né, que ele chegava em casa e bravo às vezes, e a mãe dele, né, brigava com o pai, dizendo assim: você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar, parar de beber, parar, né? E aí o pai dele dizia assim: homem que é homem, fuma. Então, antigamente tinha muito disso, todos os filmes, né, tinha os homens fumando. Exato. Então, o que aconteceu com ele, né, que originou essa crença? Então, ele começou a perceber que homem que é homem, fuma. Então, era essa percepção dele, foi a crença que ele absorveu, né? E ele não conseguia parar de fumar.
Por quê? Ele é homem. Então, assim, peraí, eu sou Se eu homem, parar de fumar, eu não vou ser mais homem, né? É como se fosse, né? Para ele, né? Isso é claro, inconsciente, né? E ainda, além disso, Cláudia, também ele tinha problemas de relacionamentos. Por quê? Porque ele namorava, às vezes, meninas, né? Mulheres que fumavam. Então, peraí, inconscientemente... A mãe queria que ele parasse, que o pai parasse. Na verdade, assim, inconscientemente, se o pai falava que homem que é homem fuma, sim, é como se ele estivesse namorando um homem. Nossa, sabe? Que louco! Não, bem doido mesmo. Para você perceber como que é as crenças, como que elas, né, elas funcionam. E aí, então foram duas situações... A cabeça da gente é um universo muito doido, né? Exatamente. Então, com isso, com essa crença de que o homem que é homem fuma, a gente conseguiu trabalhar duas coisas, né? Liberar isso, que foi ele parar de fumar, né? Então, assim, o que eu quero? Né? Eu quero parar de fumar. Mas o parar de fumar eu ainda vejo como algo negativo. Porque o fumar, quando eu falo fumar, ele está, né? O pensamento vai em fumar. Lembra da história da bolinha que eu falei assim, não pense na bolinha azul? Né? O que a pessoa vai? Vai pensar na bolinha azul. Da mesma forma eu falar assim, então, né? Pare de fumar. Quer dizer, eu vou pensar em fumar. Então, quem quer parar de fumar, quer o quê? Né? Eu sempre dizer para ele assim, eu quero ter uma vida saudável. Uma vida saudável. Então, vamos, a partir de agora, pensar em vida saudável. Né? E aí, foi aonde que ele começou, né, a perceber, com todas essas compreensões que ele fez da questão da crença, modificou, né, que homem, né, que o pai dele naquele momento ele dizia só para de repente, né, uma resposta qualquer, né? Exatamente, uma resposta qualquer para a mãe, né, para ela parar de repente de encher, né, as paciências dele. E aí ele começou a fazer essas compreensões e de lá para cá, trazendo, né, essa nova crença, reprogramando a nova crença. Então, no processo de coaching, é importante que o profissional coach, ele tenha formação em programação neurolinguística, porque a gente usa bastante ferramentas da PNL, né, juntamente para poder trabalhar, porque se é uma crença mais profunda, né, não dá para... modificar assim tão rapidamente. Existem crenças que você está lendo um livro, você está assistindo um filme, você está vendo um depoimento, você está ouvindo as outras pessoas, você consegue modificar essa crença, né? Existem outras crenças que são mais profundas que... Por exemplo, a insônia pode ser uma coisa de... Pode, na verdade tem que buscar, né, tudo, né, o que está por trás da insônia. Mas é engraçado, porque você sabe que tem coisas assim que meus pais faziam na infância, quando eu era criança, que muitas vezes eu me vejo repetindo e de repente eu falo, mas isso não sou eu. Isso eram eles. Comportamentos deles. Eram comportamentos deles. Mas é engraçado como isso fica arraigado na gente, né? Exato. A gente não consegue se libertar, assim, tipo, às vezes você tem consciência que aquilo está errado, porque era uma outra época, era um outro tempo, mas mesmo assim... Você não consegue se libertar daquilo com facilidade, né? Você continua fazendo aquilo, mesmo sabendo que está errado, que é um comportamento que hoje em dia não existe mais, mas porque você viveu aquilo de uma forma tão intensa que aquilo faz parte de você mesmo, né? É claro, Cláudia, que assim, não é tão simples assim. Né? Tipo assim, eu vou mudar e mudei. Por quê? Porque existem algumas interferências, né, de você mudar. Né? Primeiramente, você precisa querer mudar. Esse é o primeiro passo, né? Eu quero mudar, eu quero a mudança na minha vida, mudar essa crença ou querer algo para a minha vida. Então, o primeiro passo é mudar. Segundo, é se permitir a mudança, né? Porque pode ter algum ganho secundário do porquê que você não muda. Né, o que acontece, né? Por exemplo, uma criança que quando ela não tem uma atenção e ela fica doente e ela percebe que toda vez que ela fica doente, ela tem a atenção dos pais, né? Vamos dizer assim, os pais que não dão muita atenção e essa criança aí ela percebe que no momento quando ela fica doente, ela tem atenção. Quer dizer, ter essa atenção é um ganho secundário.
né? Então eu vou ficar doente, né? Eu tive até uma coach que ela tinha uma doença, né? Uma doença não, ela sempre ficava doente e ela não conseguia se curar daquilo. Ela ia em um médico e, enfim, tomava remédio e não conseguia. E aí eu percebi, né? Ela identificou que existia um ganho secundário. O ganho atenção secundário, das pessoas. Porque assim, ela percebeu que quando ela ficava doente, ela tinha essa atenção, ela se aproximava mais das pessoas, que as pessoas iam lá, perguntavam como ela tá, então tinha toda essa atenção, todo esse carinho que no dia que ela não estava doente, ela não tinha. Então, tem que perceber isso, né? Qual é o ganho secundário? Então, nesse caso de ficar doente para ter atenção, eu posso ter atenção sem ficar doente, né? Então, começar a trabalhar isso com o coach, que ele pode ter essa atenção, né? Mas sem ficar doente. Então, o que você pode fazer para você ter essa atenção sem precisar ficar doente? Né? Então, existem essas interferências, que a primeira interferência, vamos dizer 3 interferências, que é quando uma parte sua, né, um lado seu quer a mudança, né? Eu quero mudar, eu quero ser diferente, e uma outra parte, ela te mantém ali por causa dos ganhos secundários, né? Então aí acaba interferindo de você não conseguir fazer, né, essa mudança. Você não consegue fazer a diferença. Exatamente. Porque você tem a recompensa, né? Exatamente. Digamos assim. É como se fosse uma recompensa, né? Esse ganho secundário. E uma segunda situação é quando você não sabe lidar com a mudança. Né? Imagine-se que você... por exemplo, esse do rapaz que eu comentei que ele queria parar de fumar. Né? Imagine-se se ele não conseguisse lidar com a situação. E agora? O que eu vou fazer com os meus amigos que fumam? Porque quem fuma, pelo menos nos primeiros meses, é necessário que ele se afaste um pouco daquilo que não te faz bem. Né? Então, ficar no meio de pessoas que são fumantes pode fazer com que ele, né, continue fumando. Né? Talvez ele não seja tão resistente, né, para fumar, para parar de fumar. E aí, como que ele vai lidar com a mudança? Como que eu vou lidar com a mudança? Tem pessoas, Cláudia, que têm medo do sucesso. Aliás, medo de sucesso não, elas querem ter sucesso, mas elas têm medo de como lidar com o sucesso. E isso acaba interferindo, né, de você se auto-sabotando. Você vai ficar se sabotando. Poxa, eu quero sucesso, mas como eu vou lidar com o sucesso? Reconhecimento nas ruas, né? E todas essas coisas. Exatamente. Assim, então, ela acaba interferindo, né? Ela acaba se sabotando e não conseguir atingir o objetivo dela e não mudando. Porque ela sabe que se ela mudar, se ela tiver essa mudança, ela vai ter sucesso. E aí, como eu vou lidar com esse sucesso? Né? E uma terceira interferência é quando você não se dá a chance de mudar. Né? Por exemplo, você, assim, que nem no caso do sucesso, né? Nem vou tentar, né? Não tenta, ou se tenta, no primeiro obstáculo acaba desistindo, né? Fala assim, não, isso aqui não é para mim. Então você não se dá a chance de mudar, de fazer a mudança, né, na sua vida, porque se mudar, você sabe que você vai chegar onde você quer chegar. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você fica aqui com a gente, Carla? Fico sim. A gente volta já.